Salve, gente! Hoje no canal Café com Teixeira e no canal Colégio Êxodos TV nós vamos falar de um assunto muito importante que é energia. Eu e meu parceiro aqui, o professor Bruno, saiu no jornal local, o Jornal Jangadeiro, há uns 3 dias atrás, que o Ceará produz a primeira molécula de hidrogênio verde do Brasil em projeto piloto. Muito tem se falado, né, professor Bruno, sobre energia. É um tema que é recorrente em concursos, em provas, e é um tema muito importante também para a economia. A economia tem crescido de energias alternativas, né? Nós já visto aí renováveis. As placas solares estão sendo vendidas, a energia eólica que se espalhou aqui no Ceará, no Rio Grande do Sul, Natal e tal. E o hidrogênio verde parece ser a bola da vez, né? Parece ser a forma que se vislumbra uma produção em grande escala e de forma altamente sustentável. Não é isso, meu amigo? Com certeza. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente. A energia é um assunto que é recorrente em vestibular, como o Teixeira falou, só que se tornou mais presente no nosso dia a dia depois da questão da guerra da Ucrânia, né? Isso. Ficou todo mundo mais atento para essa situação porque ela foi emergencial. Para diversos países que tiveram que lidar com a situação de ficar naquela rixa de quem produz o gás sou eu, quem produz a energia sou eu. Você não produz, depende de mim. E isso aí limitou muitos países, principalmente na Europa, né? E a Europa é muito dependente da Rússia, né? Muito dependente. E a gente está um pouco mais distante, ainda teve um pouco da facilidade de ficar observando essa briga de lá e se preparar para isso. E um dos passos que o Brasil deu foi esse, né? De investir nessa futura grande commodity aí que vai ser o hidrogênio verde. E a gente tem tudo para se tornar aí o produtor número 1 do mundo, porque o que você precisa, né? Assim, pronto, era isso que eu ia perguntar a você. Como é que se produz o hidrogênio verde? Porque eu ouvi alguma coisa de que no início se achava inviável porque gastava-se muita energia, né, para produzir. Pois é. Tem muitas coisas em relação a energias renováveis que elas já são reais, só que elas demandam ou muita energia ou muito poder aquisitivo mesmo. Então acaba saindo, não é real você tornar isso viável. Um exemplo assim, saindo um pouco desse tema, mas dessalinizador, a gente sempre fala, né, questão de crise hídrica e tal, por que a gente não dessaliniza a água e tal? É uma tecnologia que não existe. Na verdade existe, tem aí várias metodologias de fazer a dessalinização, só que o custo ainda é muito alto, então se torna inviável, né, para muitos países. Com o hidrogênio verde do mesmo jeito, né? Ninguém descobriu ele semana passada e o Ceará fez aí a primeira molécula e pronto. Não, já é conhecido, já é sabido há muito tempo que ele tinha um potencial para substituir principalmente esses derivados do petróleo que a gente utiliza hoje, né? E é refém deles, né? Principalmente do gás, como é um caso na Europa. E o que você precisa é de uma demanda energética grande para separar basicamente o oxigênio do hidrogênio numa molécula de água, certo? Isso é feito através de um processo químico que a gente chama de eletrólise. De um jeito assim bem leigo, é você utilizar a eletricidade, né? Você vai dar um choque na molécula, ela vai separar, né, os átomos de oxigênio e de hidrogênio. Pronto. Por que chama hidrogênio verde? Porque essa energia, ela não está vindo mais de uma fonte, que seria, por exemplo, eu vou utilizar ali alguma fonte de derivados do petróleo, né? Vou utilizar combustíveis fósseis para gerar energia e dessa energia eu vou causar a eletrólise da água. Ou seja, zero emissão de poluentes, por isso zero. E o principal é você diminuir, né, essa emissão de... A gente fala muito sobre créditos de carbono, às vezes não entende muito o que é, né? E a gente sempre vê isso em reuniões, nessas G20, reuniões em relação a problemáticas ambientais, né? As COPs, falando muito sobre essa questão da emissão de carbono, porque em torno disso que gira a questão da poluição, efeito estufa. E aí quando você diminui isso, né, por isso a gente fala dos créditos de carbono, você dá não que a gente vá solucionar 100% as questões, os problemas ambientais, mas você dá um freio muito grande, certo? Fora que na questão assim, geopolítica, você se livra de várias amarras, né? E basicamente o Brasil ele é a menina dos olhos de quem quer produzir hidrogênio verde, porque o nosso litoral ele oferece tudo que a gente precisa para produzir essa energia de graça, né? A gente no litoral pode produzir energia eólica
e energia solar o ano inteiro no Nordeste. E no caso seriam essas fontes que seriam utilizadas para a produção da energia elétrica, que seria utilizada para fazer a eletrólise da água, e aí você ia obter o hidrogênio verde, né? Você não ia estar poluindo nada para produzi-lo. E esse projeto aí que tem no Ceará vai tornar o Ceará talvez não sei se o pioneiro, né? Sim. O pioneiro e o grande... Talvez não seja o pioneiro, porque a Bahia também está na corrida e tem a Bahia também. Quer chegar primeiro, inclusive, com um projeto piloto de ser o maior produtor de hidrogênio verde do mundo, né? Mas o Ceará ficaria também como um Não, com dos certeza, com grandes certeza. produtores. No PECEM a gente já tem uma parte da zona portuária do lado do PECEM já destinada para empresas relacionadas à fabricação de hidrogênio verde. A Alemanha é uma grande parceira do Brasil nesses incentivos, né? É um país que investe muito, obviamente esperando um retorno, né, em relação à produção desse novo combustível, mas é uma coisa que realmente é o futuro e acabou surgindo toda vida que tem uma guerra, né? Isso acaba meio que obrigando a gente a mudar, a evoluir, a pensar novas coisas, né? E uma delas foi a energia, com certeza, gerada por essa guerra, essa tensão que se tornou guerra entre Ucrânia e Rússia, foi a questão energética, né? A demanda energética, ela existe, sempre vai existir, a gente não consegue se ver livre. Os aparatos tecnológicos, eles estão aí cada vez mais à nossa volta, a gente precisa cada vez mais de energia. E não dá para ser cada vez mais energia de combustível fóssil. Não tem como. Beleza? Mais alguma coisa? Gente, agradecemos aí a presença, deixa o seu like, tá? Lembrando a vocês que em janeiro, o nosso canal Colégio Êxodos TV vai estrear de fato com novos programas, inclusive o professor Bruno vai ficar responsável pela parte de ciências, tá? E eu espero contar com vocês. Deixe o seu like. O professor Teixeira vai manter o Café com Teixeira, né? Vou manter o Café com Teixeira, tá certo? Abraço, gente. Valeu, até a próxima.